Olá, irmãos e irmãs, espíritas de caminhada. Meu nome é Lourenço Dupont. Fui convidado pelos ilustres irmãos de Praia Grande para trazer um pouco de esclarecimento, dentro do que for possível, sobre o assunto o Espiritismo e suas verdades. Convivemos hoje com um grande dilema, dizermos todas as verdades a respeito dos processos espíritas, do que acontece no mundo espírita, e a forma como isto pode afetar o ser humano quando é encarnado. Então, assistimos muitas vezes às palestras de Divaldo Franco, Chico Xavier, quando encarnado, assistíamos muito às palestras de Chico Xavier e outros médiuns, tantos médiuns que palestram no nosso Brasil hoje, com palestras excelentes, inclusive. E nos deparamos sempre com a questão de deve-se expor a realidade sobre como acontecem, o que acontece no mundo espiritual com relação ao mundo dos encarnados, ao mundo de nós, seres humanos, enquanto na Terra, ou se devemos abrandar um pouco a questão das verdades trazidas pelo Espiritismo. Como que uma verdade espírita pode chocar um ser humano quando encarnado no nosso planeta? E, pelo menos, a visão deste que vos fala é de que o Espiritismo ele não nasceu para mascarar situações ou fatos. Embora muitas vezes doa a determinadas pessoas ouvirem algumas coisas, muitas vezes essas são simples verdades do mundo espiritual. Seria uma contradição se um médium, após receber uma psicografia, mudasse os termos da psicografia para agradar a um ser humano que não quer ouvir ou ver determinadas verdades trazidas pelo plano espiritual. Neste contexto, é muito importante de que o palestrante ou mesmo o médium, quando permitido, principalmente dependendo do tipo de comunicação espiritual que chegou para um determinado ser humano, é muito importante que ele seja um tradutor da verdade. Obviamente, o médium ele pode ter palavras não agressivas, palavras que não firam sentimentos, mas ele está na obrigação de transmitir meramente a verdade do plano espiritual para um ser humano, ou muitas vezes para uma massa de seres humanos, como é o caso das palestras do Divaldo Franco hoje, que atingem não só o Brasil, mas várias nações no nosso planeta. E é importante que, e Divaldo sabe muito bem como fazer isto, ele seja o tradutor daquilo que o mundo espiritual quer trazer de verdade, mas jamais ele pode ocultar esta verdade. Isso nós estaríamos incorrendo em um mascaramento das palavras trazidas pelo nosso plano espiritual. Quando um espírito se manifesta, e ele se manifesta com o objetivo de trazer alguma instrução a um ser humano, e o ser humano ele pode estar do outro lado do balcão, como a gente diz, ele pode ser um ser humano comum, ele pode ser um médium. Muitas vezes uma mensagem espírita não vem para uma pessoa que não pratica espiritismo, que muitas vezes não tem a mediunidade aflorada, ela vem para o próprio médium. A mensagem ela vem para um centro espírita, para mudar o ritmo de seus trabalhos, para melhorar a qualidade dos seus trabalhos como centro espírita e oferecer um trabalho melhor à comunidade, à sociedade. E muito importante é que essas palavras elas sejam traduzidas pelo médium, mas elas não sejam modificadas pelo médium.
Porque aí sim, aí nós estaremos incorrendo na mudança da mensagem trazida pelo plano espiritual e entregue ao ser humano, seja ele um médium, seja ele uma pessoa comum, seja ele quem for. Um espectador lá, um assistente do espiritismo, uma pessoa que apenas está estudando, que está começando a conhecer o espiritismo. Temos que tomar cuidado muitas vezes, porque não é direito do espiritismo faltar com a verdade. Muitas vezes para agradar uma pessoa ou para não ferir seus sentimentos. O ser humano, dentro do seu processo evolutivo, quando na Terra, ele precisa desenvolver o ato da compreensão, o ato do entendimento. Muitas pessoas, muitas vezes, elas estão cegas e elas não querem entender e não querem compreender, querem viver apenas a sua própria realidade. O Espiritismo, a luz do Espiritismo, ela vem justamente fazer o contrário, ela vem trazer a verdade. A verdade, muitas vezes, ela dói, mas ela precisa ser dita. Em vários momentos da nossa humanidade, onde foram tomadas decisões importantes e que afetaram o rumo da humanidade, em especial para o bem, verdades foram ditas. E essas verdades, doa a quem doer, foram trazidas da forma como elas eram necessárias. E então aconteceu o processo de entendimento, de compreensão, muitas vezes forçado. O que o Espiritismo traz é uma mensagem de apoio, uma mensagem de lucidez, uma mensagem de esclarecimento, e cabe ao ser humano ser o compreendedor, o bom entendedor destas mensagens. O Espiritismo, muitas vezes, ele traduz termos para que o ser humano entenda. Mas é muito difícil o Espiritismo traduzir verdades. Porque a verdade, nós crescemos e aprendemos que verdade ela é uma só. Não existe a meia verdade. Não existe o meio certo e o meio errado. Sabemos que não existe meio justo, meio injusto. Ou é justo, ou é certo, ou é verdadeiro. O ser humano ou ele é bom, ou ele é mau. Não existe ser humano meio bom e meio mau. O que acontece é o ser humano que pode praticar o mal e reverter isto na vida dele, que é o que todos nós esperamos, que da maldade surja o bem. Surja a caridade, surja o amor, surja a boa ação, surja a mão estendida para auxiliar o nosso irmãozinho que precisa, surja a compreensão pessoal das coisas, o entendimento pessoal. Então, meus irmãos e irmãs, é muito importante, como seres humanos encarnados na Terra, sabermos entender, sabermos compreender que o plano espiritual ele nos diz uma verdade não para o nosso mal, mas para que realmente possamos assimilar a nossa reforma íntima, a nossa necessidade de mudança. Seja numa situação, seja num sentimento, seja numa consideração, seja na nossa vida inteira. Muitas vezes nós estamos num caminho na nossa vida que, se não for modificado, este caminho não tem volta. E nem sempre este caminho é para o bem. Somos seres humanos falhos, somos seres humanos que podemos mudar de acordo com o ambiente, com a necessidade, de acordo com os nossos interesses, e aí cai diretamente o nosso livre-arbítrio. Então é muito importante entender que se adotamos uma determinada posição, uma determinada medida, uma determinada ação na vida, é pelo nosso livre-arbítrio. E muitas vezes o plano espiritual, ele vê isso, ele nos manda uma mensagem, e esta mensagem, ela vem de acordo com o que o Espírito nos mandou, com o que o mundo espiritual nos mandou. O médium, ele é apenas o carteiro, ele é apenas aquele que recebeu a mensagem e entrega. Então, muito cuidado, aos médiums também, traduzir esta mensagem de modo a não mudar o seu contexto. Porque a verdade, novamente, a verdade ela é uma só. A verdade ela deve prevalecer. Não para agradar o ser humano, mas porque há uma necessidade do ser humano compreendê-la e do ser humano entendê-la.
Então, meus irmãos e irmãs de caminhada espírita, procurem, como sugestão do plano espiritual, procurem sempre compreender, entender, deixar a vaidade, que é uma paixão terrena, os melindres sobre o que eu posso ouvir ou sobre o que eu posso ler e entender que isso vem para o bem pessoal. Isto é uma verdade que, embora muitas vezes doa, ela está sendo colocada pelo plano espiritual para você, para o seu crescimento. Espero poder ter ajudado e fiquem com Deus, fiquem com Jesus, tenham fé, pratiquem o bem.